Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meus amados, meus queridos, minhas queridas, que têm curtido nosso conteúdo. Para você, um excelente dia nesse sábado. Hoje eu venho trazer para você um conteúdo que eu imagino que seja importante. Para quem? Eu vou fazer uma pergunta. E a quem você tem dedicado os seus dias, a sua vida, suas coisas, tudo que você tem? Para quem você tem dedicado? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você tem um carro, né? Ou uma moto. E esse veículo, esse carro, essa moto só te dá trabalho. Muitas pessoas batem no seu carro, estraga, só te dá despesa. Isso é muito ruim, né? Ou você tem um projeto, um plano que você leva a vida toda querendo que esse projeto decole, mas ele não decola. Ele não sai do papel. Ou então, para quem será que você tem dedicado seu tempo, sua casa, suas coisas? Hoje, nesse canal eu falo de um Deus todo-poderoso, né? Que criou o céu e a terra, mas existem deuses com letra minúscula. Será que você tem dedicado tudo que é seu a esse Deus com letra minúscula? Ou algum Deus com letra minúscula você tenha dedicado a ele a sua vida? Por isso que não está dando certo? Então vamos descobrir junto aqui hoje. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus que diz assim, está lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Você já ouviu essa palavra alguma vez? E você já pensou nisso? E aqui eu vou ler um outro, o mesmo versículo, só que numa nova versão. Eu não gosto muito da linguagem atualizada, porque às vezes ela foge um pouco do que a gente quer entender. Mas eu vou ler para ficar bem claro essa palavra. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então esse versículo ele vai contra aquilo que eu acabei de falar, não é verdade? Que a gente tem as coisas na nossa vida, às vezes tem certas coisas que não dão certo. Ao contrário, essa palavra está dizendo para nós, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então eu venho hoje dizer para você o seguinte, o que a gente tem que fazer? Nós temos que consagrar para Deus a nossa vida, a nossa casa, os nossos planos, tudo que nós fazemos, consagrar para quem? Para Deus, para aquele que pode fazer com que tudo na minha vida seja bem sucedido. Com que ninguém bata no meu carro, ninguém destrua a minha moto, ninguém assalte a minha casa e roube aquilo que Deus tem me dado. Então é para esse Deus que eu tenho que consagrar. Quando você faz isso, você vai perceber que tudo realmente dá certo. Até aquilo que era para dar errado, Deus faz dar certo. Então, o que é consagrar? É você separar. Por exemplo, você compra um carro. Eu estou dando essa ideia, estou dando esse exemplo. Você compra um carro. Você pega a chave desse carro e você fala, Deus, a sua palavra de consagração, ela tem que ter uma voz. E tem que ser espontâneo. Então você pega a chave desse carro e fala, Deus, esse carro, eu consagro ele para o Senhor. Eu declaro que ninguém vai bater nesse carro, estragar esse carro. Eu declaro que esse carro será para o uso da nossa família. Ele é um veículo abençoado. E eu consagro ele para o Senhor, para que o Senhor cuide. Amém? É assim que faz, assim que consagra. Aí você vai perceber a diferença. Você vai perceber que esse veículo está totalmente seguro na mão de Deus. De novo, eu vou ler o versículo. Consagre ao Senhor tudo que você faz,
E os seus planos serão o quê? Bem-sucedidos. Então você tem um projeto para fazer. Então você vai diante de Deus. Me lembro agora do projeto que trabalhei quando nós fizemos o Manaém. Criamos o Manaém, obras sociais e educacionais, lá no Tancredo Neves. Cada ato que a gente ia fazer, pelo menos eu, consagrei a Deus. Tudo, cada ato, cada coisa que nós íamos fazer era consagrado a Deus. E foi um projeto que decolou, foi um projeto que está lá há mais de 20 anos, um projeto muito bom, e é um plano que foi consagrado a Deus e bem sucedido. Então eu quero dizer para você que quando você dedica algo a Deus, você sabe que aquilo será uma coisa protegida e bem-sucedida. Você consagra a Deus a sua casa. Quando você faz uma compra, Deus, muito obrigado, Deus, por esse alimento que está entrando na minha casa, que ele seja para nossa saúde, para minha saúde, para a saúde da minha família, que seja uma bênção. Então você está consagrando a Deus. Então você não está deixando que o inimigo entre e prejudique as suas coisas, tá certo? E agora, por exemplo, seus filhos, quando você vai abençoar, quando você tem o seu filho, muitas mães caem no erro de xingar os seus filhos, dizer palavras negativas para os seus filhos. E a palavra que sai da nossa boca, ela é uma semente. E ela vai dar fruto lá na frente. Quando você vê, às vezes a gente não se dá conta, a gente não percebe que está falando palavras negativas para nossos filhos. Mas o que nós temos que fazer? Abençoar. Os filhos, a nossa família, eles não vieram por acaso. Eles são de Deus e não são nossos, para nós estarmos amaldiçoando, falarmos palavras que amaldiçoem. Não, Deus ele nos ensina a abençoar. Eu também vou ler, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus é poderosa. E ela surte um efeito positivo. Às vezes você vai falar, claro, você tem que falar palavras positivas. Eu te abençoo, eu sei que você é uma bênção, eu sei que tudo vai dar certo. Correto. Mas a palavra de Deus nos ensina. O que ela nos ensina? Veja bem, lá em Números, no Velho Testamento, capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus vai falar assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa é uma bênção sacerdotal aos filhos de Israel. Quando nós nos convertemos a Jesus, né? Quando nós seguimos a Jesus, estamos no caminho dele, a palavra de Deus diz que ele nos constituiu sacerdotes. Então nós temos esse poder de abençoar os nossos filhos. O Senhor te abençoe e te guarde. Você já pensou que coisa maravilhosa? O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti. Isso é bom, isso é maravilhoso. E tenha misericórdia de ti. Lá no meio da vida dos nossos filhos, quando nós abençoamos aqui e lá no meio, na vida dos nossos filhos, alguma coisa errada acontecer, eles vão lembrar dessa palavra, dessa bênção que você disse sobre eles, sobre a vida deles. E o momento difícil que eles estão vivendo vai ser revertido, porque Deus ele tem poder, porque Deus ele alcança as pessoas que se desviam do caminho dele, ele alcança. E se nós, na nossa ignorância, não formos capazes de lembrar dessa palavra, vamos nos arrepender e pedir para Deus nos perdoar, pedir para Deus nos lavar, pedir para Deus que ele tenha misericórdia, como está aqui, e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não é essa paz que nós precisamos hoje em dia?
Não é viver na presença de Deus que nós precisamos? Não é disso que nós precisamos? Nós precisamos dessas coisas maravilhosas que Deus tem para nós. E se você está sentindo nessa hora que você lá para trás não fez o que era certo, então você pode se arrepender agora e orar assim: Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas. Perdoa os meus pecados agora, porque eu me arrependo. E eu me entrego em Tuas mãos para que o Senhor me lave, para que o Senhor me torne branco, o meu coração branco, as minhas vestes brancas como a neve. Na Sua palavra diz que o Senhor faz isso. Faça essa oração para Deus, peça perdão, se arrependa, porque Jesus, Ele perdoa o nosso pecado quando nós confessamos para Ele. E toda palavra que você fala é uma semente. Abençoe as pessoas e dedique para Deus o que você faz. Tudo que você for fazer, se está com um evento para ser realizado, consagra Ele. Pode ser difícil, mas que for, Ele vai colocar na sua mão todas as ferramentas que você precisa para poder realizar esse evento. Você tem uma visita para fazer, entrega a Deus. Você tem um problema para resolver lá no banco, lá na loja, em qual seja onde for, entrega a Deus. Senhor, vai comigo. Jesus, toma na minha mão, vamos comigo. As experiências que eu tenho tido ao longo da minha vida, nesse sentido, tem sido maravilhosa, porque Jesus, Ele fala que é o nosso companheiro, nosso amigo, e Ele é. E Ele é. Ele é o melhor amigo, Ele é o melhor companheiro, Ele é tudo na nossa vida. Quem tem Ele não precisa de mais nada. Vai viver em paz no meio da sua família, no meio da sua parentela, no meio das pessoas com quem você precisa viver. Fique com essa palavra hoje, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus sustente você. Se você estiver enfermo, peça a Deus, clame a Ele, Ele vai te livrar. Um grande beijo no seu coração. Eu quero demais que você seja abençoado. Eu quero demais que essa palavra entre no seu coração e que te abençoe, e que te sustente, e que te transforme, porque a palavra de Deus tem esse poder. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fica com Deus. Se você gostar do nosso conteúdo, aperta aquele joinha e se inscreva no nosso canal. Juntos nós podemos abençoar muitas vidas. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, até o próximo.